Pessoal, a gente está aqui no Centro Histórico de Porto Seguro. Vou contar um pouco para vocês dessa história fascinante do descobrimento do Brasil. E olha a tal da rua que a gente vai pegar. Realmente remete a 1500. Então vem comigo, vamos descobrir o Brasil nesse vídeo. Então, pessoal, a gente está na Vila Histórica aqui. Na verdade, o primeiro povoado, né, quando os portugueses aqui chegaram no Brasil, foi colonizado nessa área aqui, nas casinhas que vocês podem ver atrás. Naquela época, em 1532, foi criado Vila Nossa Senhora da Pena, que é a região aqui conhecida. Vocês podem ver ao fundo aqui, são 48 casas que compõem toda essa parte histórica. De quem que eram essas casas? Eram dos portugueses que estavam vindo, né, lá de Portugal para o Brasil, para a questão de exploração do pau-brasil. Como vocês podem ver, as casas são coloridas. Por que tem esse colorido? Porque lá quando o Brasil foi redescoberto, lá em 1500, os primeiros 48 portugueses que vieram morar para a exploração do pau-brasil aqui no Brasil, eles moravam em casas como essas, e não existia o sistema numérico de numeração das casas como nós conhecemos hoje. Então, se viesse uma carta, uma correspondência, uma encomenda que viesse de Portugal, essa correspondência, como é que chegaria ao seu destino, né, ao seu destinatário? Era através, no envelope, era pintado a tinta, ou seja, por exemplo, nós tínhamos uma carta para a Casa Vermelha, então na carta, na correspondência, no envelope, vinha a tinta vermelha, ou seja, a pessoa sabia que quando chegasse aqui, aquela carta, aquela correspondência, aquela encomenda era para a Casa Vermelha. E assim sucessivamente. Óbvio que com 500 anos se passaram, o sistema numérico, tudo evoluiu, como vocês podem ver ao fundo, hoje as casas têm números. Até porque hoje só é tombado a fachada das casas, mas para dentro tem construções moderníssimas, inclusive famílias que moram aqui. Outra curiosidade é aquela expressão que a gente usa, nem eira e nem beira. Sabe por quê? Vou contar para vocês. Toda casa aqui tinha eira, beira e tribeira, o que significa cultura, poder e fortuna. Quanto a casa que tivesse eira, beira e tribeira eram das pessoas ricas. Porém, como você pode ver desse lado aqui, essa aqui é uma casa que só tem tribeira. Então significa que a pessoa que morava aqui era uma pessoa pobre, ou seja, uma pessoa que o poder aquisitivo era menor do que o vizinho do lado. As casas, como vocês podem ver, elas têm as paredes bem largas. Elas têm mais ou menos 65 centímetros de largura. Por quê? Os portugueses vieram de um lugar onde era muito frio e eles não tinham o costume de tomar banhos todos os dias. Aí quando chegaram aqui em Porto Seguro, onde o calor é grande e a temperatura é muito diferente de Portugal, essa foi a forma que eles encontraram de fazer com que as paredes fossem mais grossas, mais largas, para que a casa se mantesse fresquinha e assim eles não precisassem tomar banho todos os dias. A primeira casa construída aqui no Brasil foi em 1505 e foi essa casa vermelhinha aqui. Essa casa pertenceu durante 2 anos a Pedro Álvares Cabral, aquele mesmo que chegou com as embarcações a caminho das Índias e acabou descobrindo o Brasil. Dizem as más línguas que ele era um português pobre, mas ao chegar ao Brasil e com a exploração do pau-brasil, ele acabou se tornando rico. Após 2 anos do seu retorno para Portugal, essa casa aqui foi vendida aos descendentes de João Ramalho. Ou seja, eles não moram aqui em Porto Seguro, mas eles bem parece 1 a 2 vezes por ano para visitar a edificação, para ver como ela está. A Casa Amarela aqui atrás, ela é datada de 1885, pertenceu ao primeiro médico do povoado aqui de Porto Seguro, que se formou na primeira faculdade de medicina aqui do Brasil. Para vocês terem uma ideia, essa casa aqui, ela possuía aqueles 2 edifícios lá em cima, tá? Que ajudavam na questão da ventilação da casa. Ou seja, para manter a casa mais fresquinha, além da largura tudo das paredes, ainda tinha mais aquela ventilação extra.
Essa é a terceira igreja mais antiga do Brasil. Ela é a igreja de São Benedito. Ela foi construída em 1531. A igreja de São Benedito passou por diversas reformas, porém o que se mantém original até hoje são as paredes e as portas. Inclusive a madeira que se tem nessas portas é a madeira de pau-brasil, que é o original. Na verdade, essa madeira aqui é mais velha do que o nosso descobrimento, porque quando essa porta foi feita, esse pau-brasil já era centenário aqui na área. Infelizmente, a igreja está fechada, mas para vocês terem uma ideia, a imagem de São Benedito que encontra-se dentro dessa igreja, ela é original, veio de Coimbra e ela é toda talhada em madeira. Inclusive, nessa igreja aqui só existe missa uma vez por ano, que é do dia 5 a dia 8 de outubro, que se comemora a festa do padroeiro. Ao lado da igreja São Benedito, a gente pode encontrar as ruínas de uma escola jesuíta que foi construída em 1552. Essa escola, ela se manteve a construção durante 6 anos, até a sua demolição. Qual era o interesse dessa escola? Como os portugueses só tinham interesse na questão da exploração, mas eles precisavam catequizar os índios. Então, por essa razão que eles fizeram a construção da escola. Após 6 anos, eles resolveram demolir e fazer toda essa parte aqui com o resto do material que sobrou, uma serralheria, de forma a otimizar a coleta e o corte, tudo do pau-brasil, para transportar para Portugal de maneira mais fácil, mais eficiente, que coubesse mais nas naus. Essa é a segunda igreja católica mais velha do Brasil. A sua construção é datada de 1535. Ela é a igreja Nossa Senhora da Pena, padroeira de Porto Seguro, dos estudantes e das artes. A imagem da padroeira é conhecida porque em uma mão ela carrega uma criança e na outra ela carrega uma pena. Você deve estar se perguntando por que a igreja Nossa Senhora da Pena só tem uma torre? Porque antigamente, se a igreja tivesse 2 torres ou mais, ela teria que pagar imposto para Portugal, sendo que uma torre ela não precisava. Tá aí a explicação de uma torre. Inclusive, se vocês olharem a torre, ela tem um triângulo. Aquele triângulo lá, como é que funcionava aquele triângulo? As embarcações que chegavam de Portugal, às vezes tinham azulejos que quebravam e tal, e eles pegavam esses pedacinhos de azulejo que quebravam e colavam naquela torre lá. Por que eles faziam isso? De forma a fazer como se fosse um farol. Com a luz do sol refletindo naquela torre, as navegações que chegavam de Portugal aqui conseguiam identificar o lugar que eles deveriam parar, que eles estavam no lugar correto. Ela servia como se fosse um farol há 500 anos atrás. Outra curiosidade também, debaixo da torre tem 2 sinos. Se um sino tocasse, é porque o padre está chamando os fiéis para a missa. Porém, se os 2 sinos soassem, é porque deu ruim. Vai acabar acontecendo algum problema aqui nesse local. Ou seja, foi invadido, alguma invasão inimiga, alguma coisa aconteceu. Atrás de mim está a casa de Câmara e Cadeia. Por que esse nome? Porque em cima funcionava a antiga prefeitura de Porto Seguro e embaixo aqui a cadeia. Para vocês terem uma ideia, do lado aqui que segue o mar era a cadeia masculina. Por quê? Porque se tinha mais ventilação. E do outro lado aqui, próximo da igreja, era a cadeia feminina. Por quê? Porque eles acreditavam que ficava mais perto da igreja, consequentemente as mulheres tinham mais tempo de orar e pedir perdão do seu pecado. Na cadeia aqui, gente, não tinha nem como fugir. Olha a grossura das barras de ferro. Dentro é madeira, mas aqui fora é ferro puro. Inclusive, atualmente, aqui nesse local, funciona o Museu do Descobrimento do Brasil. Mas como não tem muita procura, ele só é aberto pela manhã.
Esse aqui é o Marco do Descobrimento. Ele foi datado de 1503, ou seja, 3 anos depois do descobrimento. Só foi colocado aqui na segunda expedição. Inclusive aqui na frente dele tem o símbolo da Cruz de Malta. E ele é todo feito de mármore branco. E aqui atrás é o símbolo da coroa portuguesa. Quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles avistaram foi o Monte Pascoal, com 536 metros de altura e, claro, a 62 quilômetros ao sul aqui de Porto. Mas eles não desembarcaram lá. Sabe por que eles deram o nome de Monte Pascoal? Porque faltavam 10 dias para Páscoa. Eles desembarcaram aqui, ó. Tá vendo aquela pontinha lá? Lá já é a praia de Coroa Vermelha. Eles desembarcaram lá. Porém, como tinham índios e eles ficaram com medo daquela primeira impressão daquele povo, eles vieram andando até toda a orla da praia até chegarem aqui e aqui tomarem posse. Agora estamos na frente da igreja mais antiga do Brasil, a Igreja Nossa Senhora dos Passos, construída em 1526. Infelizmente a igreja aqui não tem mais missas, hoje ela se tornou um museu de arte sacra. Mas só por motivo de curiosidade, vocês viram que essa igreja tem eira e beira? É porque aqui frequentavam os ricos. Já na igreja Nossa Senhora da Pena era a igreja da classe média. E a igreja de São Benedito, quem frequentava é dos pobres. E atrás a gente tem o Farol da Marinha. Questão histórica, ele não tem participação, ele é super novo, ele tem só 40 anos. Esse farol hoje, claro, 500 anos após o descobrimento, é ele que faz toda a questão de guiamento náutico aqui, né? Já não se utiliza mais a torre da igreja de Nossa Senhora dos Passos. Pessoal, essa casa aqui atrás, inclusive, está para venda aqui no Centro Histórico. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos em agosto de 2024. Hoje, para você adquirir uma casa dessas 48 aqui da construção da vila, ela não custa menos de 2 milhões de reais. Então, pessoal, chegamos ao primeiro dia, né, o final do primeiro dia aqui em Porto Seguro. Paramos aqui no Girafas para comer e fazer algumas considerações nesse primeiro dia em que a gente parou aqui. Então a gente chegou, era mais ou menos umas 10 e pouco da manhã, já descemos do aeroporto, viemos direto aqui na pousada que a gente ficou. A gente quer conhecer um pouco a cidade, foi bem legal, porque do aeroporto até onde a gente ficou é só descida. Então a gente veio andando, não se cansou. Como a gente está no mês de agosto, o inverno ainda prevalece, é óbvio que aqui está calor, mas não chega a ser aquele calor escaldante. Foi bem legal, então a gente veio descendo, passeando. Economizamos R$30 de táxi. Chegando ali na pousada, a pousada faz o check-in às 2 horas, mas eles foram tão gentis que em meia hora, nem isso, acabaram cedendo o quarto pra gente, fizeram o check-in. Aí a gente chegou, colocou nossas coisas, trocamos de roupas e fomos conhecer a cidade histórica, né, que inclusive tem vídeo pra vocês. E voltando da cidade histórica também, a gente gastou R$9 pra ir pra cidade histórica, porque tem uma subida bem bacaninha ali. Aí a gente pegou um Uber e gastou R$9 da pousada até a cidade histórica. Para retornar, a gente estava com aquele mesmo intuito que a gente voltou do aeroporto, a gente resolveu andar a pé, foi só descida, bem tranquilo, bem bacana. Paramos na Bob's, comemos um lanche fantástico, realmente o custo-benefício não altera muito da minha cidade, que é Curitiba, os preços são basicamente iguais. E viemos aqui no Girafas para comer um prato feito. E o preço também condiz com o que nós pagamos lá em Curitiba. Então, assim, a minha consideração, a cidade é bem bacana, tudo é muito próximo. Como é agosto, volto e repito, é quente, mas não é aquele calor horroroso que você sua, que você transpira. Então, vale a pena. Se você tem intenção de conhecer Porto Seguro, eu recomendo o mês de agosto para isso.